Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje é carnaval pessoal, é carnaval, então vamos falar um bocadinho da história do carnaval e fazer uma maquilhagem condizente, portanto bora lá. Hoje vou fazer assim uma maquilhagem, não sei muito bem como é que isto vai correr porque eu nunca fiz nada do género, mas estou a pensar em dividir a minha cara em dois tipos de maquilhagem. Lá está, uma assim mais obscura e uma assim mais colorida. Vamos ver, tipo os meus dois lados, o lado assim mais obscuro e mais dark e mais coisa, e o meu lado mais colorido, mais infantil e mais tudo. Portanto, bora lá, eu acho que tem tudo a ver com o carnaval. No fundo, as pessoas no carnaval mascaram-se de outro género de pessoa, de uma pessoa que normalmente eles não são, ou de animais, ou coisas assim, portanto, de uma coisa que não são. Ou então aquilo que as pessoas verdadeiramente querem ser. Força aí, pessoal. É assim, eu por acaso não me importava de ser um leãozinho. Pessoal, então vamos lá começar aqui a maquilhagem. E eu hoje venho-vos contar um bocadinho da história do carnaval. Portanto, o carnaval é uma festa que é tradicionalmente religiosa. Isto pensamos também nós, não é? Portanto, por trás desta história toda também há sempre a história do porquê que o carnaval é carnaval e porquê que o carnaval se chama carnaval e porquê que a que é associado ao carnaval e de onde é que veio esta ideia do carnaval. O carnaval não é celebrado em vários lugares do mundo, né? Inclusive é aqui em Portugal, mas nós sabemos que o maior carnaval, não é? Ou seja, o país que celebra o carnaval e que se prepara o ano inteiro para o carnaval é sem dúvida nenhuma o Brasil. Aliás, a gente vê na televisão e quem me dera a mim ver ao vivo, só que tenho um bocadinho de medo porque, não sei, aquilo é tipo assim um bocadinho a loucura. Eu vou só começar por dividir a minha cara em dois, assim com o meu corretor, só mesmo para ter assim mais ou menos uma noção. Eu nem vou fazer isto direito, porque a ideia nem é ser direito, né? É ser assim uma coisa mais mal feita. Pronto, vou pôr o meu corretor verde na mesma. Não me vou mascarar de Shrek, mas vocês sabem que eu gosto sempre de pôr aqui um bocadinho de corretor. Epá, retém melhor até a maquilhagem. Mas portanto, o carnaval é uma festa que está tradicionalmente ligada ao catolicismo e a sua celebração, como qualquer pessoa que conheça, pronto, a razão religiosa sabe que antecede à quaresma, que são aqueles 40 dias em que a pessoa não pode comer, não pode, como é que se chama? Não pode ceder aos pecados, aos excessos, portanto, que é aqueles 40 dias que antecedem a Páscoa. Portanto, entre o Carnaval e a Páscoa são os 40 dias que é chamada a Quaresma. Mas, ao contrário do que muita gente acredita, e eu acredito que muita gente que está aqui a assistir o vídeo não seja esse o caso, mas caso seja, assim, o Carnaval não é uma invenção brasileira. Eu sei que parece muito divertido, mas não é uma invenção brasileira e também não é uma invenção portuguesa. É uma festa que já existe há imensos anos, portanto, mesmo há milénios, e que sempre foi celebrada, mas no fundo não se chamava Carnaval, esse nome foi-lhes dado depois. Portanto, a palavra Carnaval vem de... Oi, desculpem, está entusiasmada aqui a minha base. Eu de um lado eu vou meter uma base mais clara, do outro lado vou meter uma base mais escura, pronto. A base mais clara vai estar no meu lado mais sombrio e a base mais escura vai estar no meu lado mais colorido. A palavra carnaval provém de uma palavra em latim, como a maior parte das nossas palavras, pelo menos aqui na Europa, não é? Aliás, eu acho que não é só na Europa, eu acho que é mesmo no mundo inteiro, assim, a maior parte das palavras proveniram ou do grego ou do latim. Portanto, vem que provém de duas palavras em latim, carnis e levale, que no fundo o que significa é retirar a carne. Estão a perceber, né? A lógica aqui da quaresma. Pronto, retiram a carne. Portanto, isso é considerado tipo, lá está, um excesso. Portanto, essa parte de retirar a carne, né, está ligada ao jejum que antecede a Páscoa, que é realizado durante a quaresma e que no fundo também foi uma maneira e cá está o nosso amigo, do clero controlar os prazeres mundanos das pessoas. Lá está, a carne. Os prazeres da carne, tudo o que implica a carne, portanto. Mas de onde é que isto surgiu mesmo? Qual é que é a verdadeira origem? Como assim? Quem é que teve a ideia? No fundo, um dia acordou, assim, não foi uma pessoa que acordou e disse hoje é carnaval. Não, né? Isto tem de ter toda uma lógica, tem que ter uma lógica. Portanto, nos tempos medievais, não é?
havia várias festas em todo o mundo e a maior parte dessas festas era assim um bocado o que se chama hoje em dia, tipo assim, um pouco folia, não é? E no fundo, o que se entende por folia hoje em dia não é bem aquilo que era antigamente. Portanto, antigamente isto tinha uma lógica. E a lógica era que nesta altura do ano as pessoas faziam subversão de papéis, ou seja, as pessoas fingiam ser pessoas que não eram. E normalmente implicava que as pessoas, lá está, pobres, fingissem que eram as ricas e as ricas fingissem que eram as pobres. Agora, isto está relacionado com o que é carnaval agora, né? Porque no fundo as pessoas também fingem um bocado de ser o que não são e também se mascaram de outras pessoas, lá está, assim, e de outras personalidades e de, lá está, e de seres assim mitológicos, lá está, e de animais e coisas assim. Tem toda a lógica, não é? Pronto. E na altura, e foi de onde surgiu essa ideia, foi dessa altura então, quando havia subversão de papéis, pronto. E normalmente, assim, não é assim, era meio agradável, mas meio triste ao mesmo tempo, a meu ver, atenção, a meu ver. Era um bocado triste e no fundo não tão triste noutro sentido. Porque o que se fazia em várias civilizações, não é? Era, normalmente iam buscar os pobres, portanto, os pobres não, mentira, sim, também eram pobres, não é? Mas pronto, normalmente eram os prisioneiros, portanto, e nessa altura, tipo, escolhiam um prisioneiro, né? E esse prisioneiro ia-se vestir de um nobre, normalmente era o rei, e, portanto, durante uns dias o que acontecia era que essa pessoa vivia como se fosse o rei, ou seja, comia, bebia, e toda a gente ria. Não, comia, bebia a mesma comida que o rei comia, bebia as mesmas coisas, é assim. Exato, vivia como um rei, até havia povos em que, inclusive, dormia com as mulheres do rei. Porque era uma maneira de o rei também controlar um bocado, no fundo, a insatisfação do povo. Porquê? Porque depois desses dias em que o prisioneiro estava ali na boinha a curtir da vida louca, né, no fundo, porque era isso basicamente que ele estava a fazer. Eu estou só por corretor de olheiras, porque assim, mesmo nesta fantasia eu tenho que controlar aqui as minhas olheiras, não é verdade? Pronto. Mas como vê, esta parte está muito mais clara do que esta. Vamos ver o que é que isto vai dar. Estou entusiasmada. E então, o que é que acontecia? Depois desses dias em que os presos estavam aí, tipo, todos, somos bué da fixe e tal, não nos acontece nada, bora lá curtir a vida. Eu não sei se eles sabiam ou não, eu acho que eles não sabiam. Portanto, está de ser capaz até de saber, mas é assim, eles não tinham outra escolha, é assim, ou morriam ou morriam. Portanto, está aqui, né? Eles acabavam por ser mortos. Portanto, os dias acabavam, pegavam nos presos, não é? E o que é que faziam? Chicoteavam-nos, mas tipo eles vestidos de rei, como se fossem o rei. Portanto, no fundo eles estavam a chicotear o rei. No fundo isto é um bocado de controle de danos. se é que se pode achar isso, né? É tipo, vamos usar essa energia em que tu és contra o rei e vamos canalizá-la tipo contra uma pessoa que a gente até é contra, pronto. Portanto, é divertido, sinceramente, é assim que fiz. E depois vais ser empalado e essas coisas. Era uma morte por empalação ou por enforcamento. Normalmente era uma das duas. Portanto, estão a ver, espetacular, não é? Portanto, esta prática, no fundo, era também tipo humilhar o rei perante Deus. Pois há uma palavra que está muito relacionada com o carnaval, que nós conhecemos como bacanal. Pronto. O bacanal, assim, tinha a ver com isso que a gente está a pensar, né? Obviamente que sim, porque também não ia surgir do nada, mas ao mesmo tempo não era só por isso, era uma consequência porque se nós formos analisar, né, a estrutura greco-romana, né, portanto vamos ver a quem é que eles prestavam homenagem nesta altura.
E a homenagem que eles prestavam normalmente era a deuses, né? Pronto, portanto, os romanos normalmente prestavam homenagem ao deus Baco, que é o deus do vinho. Pronto, está aqui a justificação. Só que é uma justificação muito pobre, né? Mas pronto. Só que ficou muito mais conhecido o Baco, porquê? Porque no fundo, se a pessoa bebe vinho para festejar o deus do vinho, a pessoa acaba por se submeter aos pecados da carne, né? Obviamente, porque é assim, que toda a gente sabe que o vinho é assim, tipo, meio que não é afrodisíaco, não é? Mas no fundo tira-nos assim um bocadinho a percepção do que é permitido ou não. Portanto, alarga-nos os horizontes, digamos assim. E no fundo era isso que acontecia nesta altura, pronto. E daí, bacanais vem do deus Baco. Portanto, as pessoas bebiam para celebrar o deus Baco, daí se chamavam os bacanais. Também não sabia esta, aprendi hoje. Portanto, estão a ver, eu estou a fazer assim um olho todo bem cor-de-rosa e... No fundo isto é tudo tipo assim tons de rosa, sinceramente. Mas pronto. E agora, depois deste lado, vou fazer uma coisa muito mais escura. Mas para já vou só terminar este num instantinho. Portanto, estas festas, como nós podemos ver, tendo em conta esta celebração destes deuses, eram festas pagãs. O que, como nós sabemos, os nossos queridos membros do clero não achavam muita piada, não é? Além de que eles estavam, no fundo, a propagar uma cena assim um bocado tipo a modos que... como é que se há de chamar? Pecaminosa, vamos dizer assim, pecaminosa. E então, claro, clero como clero tem que sempre que procurar uma maneira de controlar aqui a cena. Portanto, bora controlar esta malta, que esta malta já está a abusar. E nós não estamos a curtir aqui muito a cena. E então o que é que eles decidiram? Decidiram fazer o que os membros do clero normalmente fazem nesta altura, né? Eu não estou a dizer que eles fazem agora, não faço a mínima ideia. Se calhar até continuam a fazer, mas pronto, na altura é assim, está registado, é visível, as pessoas pronto, veem a acontecer. Portanto, eles tentaram dar um significado mais cristão a estas celebrações, lá está, que não envolvesse tanto o prazer da carne e essas coisas todas assim que a igreja não aprova muito, estão a perceber? Principalmente nesta altura da Idade Média e tudo, porque assim, eles não acham muita piada, lá está, eles andarem a dormir uns com os outros e saltarem de cama em cama e andarem a beber que nem uns perdidos e pronto, vocês estão a entender, e andarem a fazer excessos e coisas assim, no fundo é tipo controle de pestes, mas eu respeito e tenho muito respeito pela religião em si. Aliás, eu tenho respeito pelas religiões todas. Atenção que o que eu estou a contar no fundo é a história do que aconteceu, da origem do carnaval. Portanto, durante a Idade Média, a que se chama Alta Idade Média, foi criada a Quaresma. Portanto, para quê? Pronto, e no fundo este é a razão lógica por detrás do porquê de fazer-se a Quaresma. Portanto, nestes dias do Carnaval, as pessoas podiam fazer o que elas quisessem. Estão a perceber? As pessoas podiam fazer o que elas quisessem, com quem quisessem, eles não tinham nada a ver com isso. Mas depois, no fundo, as pessoas precisavam de passar por um período de limpeza antes de se celebrar a Páscoa, que, como nós todos sabemos, a Páscoa foi quando Jesus ressuscitou. Portanto, não vamos associar más coisas, né? E não vamos apresentar-nos uma festa que celebra Jesus de ser... Ai, isto está a ser... Isto de Lisboa às vezes não é muito bom. Uma festa que celebra Jesus ter ressuscitado com o nosso corpo cheio de pecado. Por isso, no fundo, eles decidiram fazer com que portanto, havia aqueles dias e no intervalo entre esses dias e a altura em que se celebra a Páscoa, se efetuasse uma limpeza, portanto um detox de todos os prazeres mundanos e que inclui então os prazeres da carne, inclusive comer carne. Fez lógica agora? Eu estou a ver montes de luzinhas a acender aí em cima das vossas cabeças. Estou-vos a ver. Agora vou só fazer tipo um highlighterzinho, um blushzinho de um lado, do outro não, vou só
acrescentar aqui tipo uma sombra que eu tenho aqui que é assim tipo branca, meia cinzenta. Pronto, assim como se fosse o blush aqui o blush não, o bronzer aqui da coisa, e depois vou pôr aqui o batom. Mas pronto, aqui assim, no fundo, eles tiveram que criar uma maneira das pessoas, portanto, de não proibirem as pessoas de fazerem este género de coisas que as pessoas faziam na mesma. Pronto, a história do carnaval no Brasil, que é bastante conhecida, é conhecido o Carnaval do Brasil, atenção, não é a história do Carnaval do Brasil. Iniciou-se no fundo também no período colonial, ou seja, estão a ver nós somos os culpados disto tudo. Esta palavra vai-vos soar muito, muito, muito familiar. Intrudo. Pronto. Nós aqui, tuguinhas, nós sabemos muito bem o que é um intrudo, não é, pessoal? Como é que eu ia te explicar isto de uma maneira assim fofa? Portanto, nós fomos até ao Brasil, né? Nós descobrimos o Brasil, dizem eles com os nervos. No fundo, nós sabemos muito bem que o Brasil era uma colónia portuguesa, né? Havia várias colónias, obviamente, né? Mas pronto. No geral, o Brasil era uma colónia portuguesa e então o intrudo era uma brincadeira que era feita pelos escravos na altura. O que acontecia era que nesse intrudo as pessoas saíam à rua, e isto agora, desculpem, vai ser too much information, portanto se vos fizerem impressão alguma coisa digam. As pessoas saíam à rua e jogavam fezes e urina uns nos outros, que é assim uma coisa bastante agradável. E lá está, nesta altura do carnaval a gente também tem aquela cena tipo de mandarem ovos e farinhas e coisas assim às cabeças uns dos outros, pronto. Também lá está, também provém destas coisas assim, estas coisas não foram inventadas porque alguém se levantou um dia e decidiu fazê-las, não. O engraçado é que depois, em 1841, o intrudo foi proibido. Como eu tinha dito antes, mais vale a pessoa, no fundo, arranjar uma maneira de dar ao povo o que o povo quer, mas controlar, do que proibir as coisas. Porque o que é que aconteceu a seguir? É assim, vamos todos adivinhar, né? É assim, até meados do século XX, toda a gente sempre festejou o intrudo. É assim, qual proibição qualquer, é assim, proíbam lá. No fundo, eu também vos queria mostrar um bocadinho, lá está, a história por detrás da ideia do carnaval, né? Do porquê que há carnaval e porquê que é assim. O carnaval, no fundo, né? Assim, vem de onde? Porquê? Porquê que veio? Tipo, como assim? Quem é que teve a ideia, no fundo, de fazer o carnaval? E, no fundo, o carnaval hoje em dia é uma coisa que nós celebramos e que nós gostamos e isso tudo. As pessoas se mascaram todas e que as pessoas se divertem todas. E por isso é que eu vou pesquisar e por isso que eu venho aqui também para vos informar. Até isto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui da história do carnaval, do verdadeiro significado do carnaval. Espero que tenham aprendido alguma coisa. Se vos disseram, se vocês sabem histórias diferentes, se vocês sabem de mais coisas acerca disto, é assim, deixem nos comentários, metam um gosto aqui no vídeo, subscrevam o canal e ativem o sininho para este tipo de vídeos e muito mais. E nós vemos no próximo vídeo. Tchau!